Fala, pessoal! Começando então o 9º episódio do Pod Imóveis. Bom te ver por aqui de novo. Não quero tomar o teu tempo, mas o clássico. Curte aqui o canal, compartilha, comenta, porque hoje o bate-papo tá sensacional. Porque eu aposto com você que quando a gente fala de construção, tem muita coisa por trás da parte ambiental, da parte de documentação, que você não faz nem ideia do que um construtor passa para fazer o seu imóvel, para fazer o seu apartamento onde hoje você mora. E é por isso que as convidadas especiais de hoje são a Paty e a Pan, as meninas da MGV Engenharia. Meninas, muito obrigada por estarem aqui, por toparem participar com a gente nesse podcast super bacana, trazer conhecimento para o pessoal. É um prazer ter vocês aqui, viu? O prazer é nosso, Jéssica. Nossa, obrigada gente. pelo convite. Eu quero ver se vocês acertam quem é quem aqui. Eu sou a Pamela. E eu sou a Patrícia. São gêmeas idênticas e ainda falam juntas ao mesmo tempo, cara. A mesma frase. A gente já combinou, né, Pã, em casa, né? Olha, quando eu falo, tu fica quieta. Olha. A gente não falar a mesma resposta. Cara, igualzinho. Mas vai dar certo. Gente, muito bom, adorei isso. Meninas, vamos começar então o nosso bate-papo. Antes de mais nada, passa o Instagram de vocês para se alguém quiser seguir, saber um pouquinho mais depois dos assuntos que a gente vai abordar aqui no nosso podcast, para conhecerem um pouquinho mais do trabalho de vocês. Então, o meu é Paty_Montebeller. E é pessoal, mas a gente sempre publica, né, algumas coisas sobre o nosso trabalho. Show de bola. E o meu é Pan_Montebeller. Super difícil, né, gente? Até o Insta é igual, tudo certo. Meninas, é muito bacana ter vocês aqui, porque até antes do começo da gravação aqui do podcast, a gente estava conversando, eu estava passando para vocês os próximos entrevistados e quem já foi entrevistado. E aí vocês, já são nossos clientes, vocês já conhecem todo mundo, vocês são referência hoje no que vocês fazem aqui em Brusque, na região também, né? Então, como eu já falei, é um prazer ter vocês aqui. E me conta um pouquinho como que começou essa jornada de vocês, essa história. Conta aí um pouquinho, agora é a hora de vocês falarem. Então, eu sou engenheira ambiental, né? Formada na Univale em 2005. E a minha irmã é bióloga. Eu me formei no segundo semestre de 2005 e logo depois que eu me formei, por falta de opção. Quer dizer, até tinha uma opção para trabalhar na época na IRESA, mas não deu certo. Eu comecei a trabalhar como profissional liberal e comecei a correr atrás de serviços, de trabalhos. Só que naquela época, isso há quase 20 anos atrás, ano que vem fazem 20 anos que eu estou formada, né? Não tinha muita opção de serviço, porque o ambiental estava crescendo. As exigências ambientais estavam começando a crescer, né? Então, foi um período que a gente não tinha muito trabalho, não tinha muita opção de serviço. Mas eu comecei como profissional liberal. Comecei, na época, eu lembro muito bem, como fazendo plano de gerenciamento de resíduos para serviços hospitalares, onde eu comecei atendendo o Hospital Maternidade e o Azambuja de Brusque. E também como estagiária na Renovil, na IRESA, também atuando na parte de gerenciamento de resíduos. E aquilo ali me abriu portas e foi aonde começou a vir uma demanda de serviço para o licenciamento ambiental das atividades industriais, né? Uhum. Então, a gente começou a atender Molas Brusque, algumas tinturarias. Então, a gente começou a atender a parte de licenciamento ambiental das atividades, principalmente do ramo industrial. E aí eu convidei, logo a minha irmã se formou no final, né? Então, eu me formei em Biologia na Univale também, em 2005. A minha irmã se formou na metade do ano, eu me formei no final do ano. E, inclusive, eu sou bacharel em Biologia e licenciada para docência. Quando eu estava na faculdade, eu achei que o rumo da minha vida seria a licenciatura, né? Sério? Porque é Biologia... E aí, mas o meu curso, ele era de bacharel, então a licenciatura era uma opção. E quando eu me formei, eu comecei sendo professora de escola pública, escola particular. E logo nos primeiros 6 meses, a minha irmã já tinha iniciado na vida
autônoma e aí a gente se deparou que os processos de licenciamento ambientais são processos multidisciplinar, que tu precisa de uma equipe de profissionais para conseguir atender uma demanda de um empreendimento, de uma empresa. E aí logo já veio o convite para a gente fazer uma parceria, para trabalhar juntas. Então, foi algo assim que não foi projetado e que o universo conspirou para, né, depois de 20 anos, a gente ainda seguir, além de ter nascido juntas, ter crescido, ainda seguir uma carreira juntas numa empresa. E tu se via sendo professora ou... Me via, eu gostava bastante, tá? Sério? Eu dei aula até 2014. Eu dava aula, inclusive, na Energia ainda. E aí, ali, eu larguei mão, porque a nossa empresa começou a crescer, a demanda começou a ficar muito alta e a minha irmã engravidou da segunda filha. Então, nesse momento, eu tive que tomar uma decisão, que ela estava indo mais para o ramo da maternidade, né? Não consegue ficar à frente da empresa. E eu queria ficar muito à frente da empresa, né? Para a nossa empresa crescer. E aí eu tomei a decisão de largar para suprir a ausência dela, que nunca teve, né? Porque ela sempre se virou muito bem como empresária. Mulher, né? E Se vira mãe. nos 30 e... Mas a gente naquele receio de dar conta, e aí eu larguei a licenciatura. É um hobby. E vamos ver se um dia eu consigo voltar ainda, né? Agora não dá, nem pensar. Não tem como. E é o que a Pan e a Paty... Gente, até pra mim tá difícil isso aqui, tá? É o que... Agora eu não lembro, caramba, qual das duas que falou, mas assim, que a parte ambiental, ela tem um leque muito grande. Muito. Né? Ela atende várias áreas, né? Tanto que... Só bota o microfonezinho às aqui, vezes, Paty. quando a gente tem um serviço novo ou uma demanda nova de trabalho, eu preciso pedir para o cliente, tá, qual é a área de atuação? Por exemplo, a gente está agora meio que envolvido em geração de energia de usinas, usinas geradoras de hidrelétricas. É uma área totalmente nova. Caramba! Que a gente não conhece e que também precisa de licenciamento ambiental. Então, assim, o licenciamento ambiental, ele atende todas as áreas. Desde a confecção, a tecelagem, a fiação, a tinturaria, hospitalar. Todas as atividades, elas são passíveis de licenciamento ambiental. Então, o leque de atividades que a gente acaba tendo que se envolver é gigante. E a gente acaba tendo que entender um pouquinho de cada cantinho. área, um pouquinho de cada, porque faz parte do licenciamento a gente entender sobre aquele processo. E é um serviço que, como eu comentei no início do podcast, muitas vezes o cliente final, ele não sabe tudo que o empresário precisa fazer, toda a regulamentação, enfim, que ele precisa passar por trás, que nem ele sabe também, mas que sabe que tem que passar para vocês para resolver, né? E é justamente nesse ponto dessa nossa conversa, quando vocês iniciaram na profissão, há 20 anos atrás, né? Que era algo novo, ainda não tinha muito segmento, e como isso foi se expandindo e crescendo também essa área, né? A gente percebe assim que o aumento da demanda ambiental, ele também vem com o aumento da consciência, né? De forma geral, das pessoas, né? Porque, infelizmente, hoje a gente fala assim, a demanda é alta, a exigência sobre o empresário é grande, porém é necessária. Né? Porque no começo, quando a gente começou a atuar, não era tão exigente. E aí ficou uma coisa sem regras, aonde quem tinha o poder fazia mais ou menos o que queria. Então, assim, hoje os empresários, eles reclamam muito da alta demanda. Eu preciso investir nisso, vou ter que fazer aquilo. Da burocracia. Mas a gente pegou bem a fase de transição, aonde, quando não tinha tanta cobrança, não existia essa consciência, não existia esse respeito. Era feito muito de qualquer jeito e quem tinha poder fazia mais, inclusive, né? Fazia pior. Então, hoje a gente vê, né, Pan, que por mais que a burocracia seja grande, mas ela é para todos. Todo mundo que vai regularizar uma obra, que vai querer fazer as coisas de forma correta, vai seguir as mesmas regras. Eu percebo assim que ao longo desses anos que o nosso município se adequou também, sabe, na questão das leis, da aplicação das leis.
Brusque, a gente atuava em Blumenau, atuava em outros municípios que estavam um pouco mais avançados e a gente percebia assim, o quanto que Brusque estava atrasado na aplicação das leis, que as leis federais, a resolução do CONSEMA já existia, só que não era exigido no município de Brusque, entende? Olha só. Então, muitas vezes acontecia, Jéssica, de, por exemplo, um empreendimento ser aprovado, um prédio ser aprovado sem uma licença ambiental de instalação, o empresário precisar do financiamento do banco e o banco exigir a licença ambiental, porque é uma exigência federal já, entende? O empresário conseguiu o alvará de construção, mas não conseguia o financiamento. E aí surgiram prefeitos que tinham uma cabeça um pouco mais moderna, assim, para a questão de seguir as leis, né, se adequar às leis. E esse crescimento da consciência, das exigências, da demanda ambiental, a gente deve muito à Fundação do Meio Ambiente de Brusque, que hoje está super equipada. O pessoal lá trabalha bastante, a gente incomoda eles bastante, mas a demanda é altíssima e eles são extremamente empenhados, sabe? Em fazer um bom serviço. Então, e assim, isso muitas vezes para o cliente, para o empresário, é um incômodo, mas para o ambiente é válido. Então, lá no fim, o meio ambiente ganha. Claro, e até levando isso em consideração, o último episódio que foi ao ar foi com a Tainá Despachante. E ela passou uma dica que foi assim: quanto mais tempo você espera, mais as leis vão se aprimorando. Consequentemente, mais metódico, mais burocrático, tudo vai se tornando. Mas não é para dificultar, mas sim como uma segurança, uma garantia para a pessoa que está fazendo a regularização, para a pessoa que está... Da mesma forma, para quem está iniciando uma construção e pensando no nosso cliente final. Sim, o empresário, o empreendimento que segue a lei como tem que ser seguida, ele está livre de qualquer fiscalização, não importa se venha governo federal, estadual ou municipal, ele vai tá coberto, sabe, dentro da lei, assegurado no empreendimento dele, porque todo empresário, quando começa o empreendimento, já tem um investimento muito alto, né? E a licença ambiental, a obtenção da licença ambiental, principalmente em empreendimentos de residência multifamiliar, ela já garante uma boa parte da burocracia do empreendimento, sabe? Já passou por um processo bem complexo de, por exemplo, viabilidade de abastecimento de água, viabilidade de abastecimento de energia, viabilidade de drenagem pluvial, aprovação dos projetos hidrossanitários. Então, quando a gente vai para o processo de licenciamento na Fundema, a gente já tem certeza que o empreendimento está apto a ser instalado com aquela proporção naquela localidade. E para quem vai comprar e vender, é uma segurança que nem se conta, né? Nem se conta, porque quem é que quer colocar um dinheiro no empreendimento que depois o Samai diz que não tem possibilidade de abastecer com água. E assim, eu trabalho muito, a gente trabalha muito com viabilidade da Fundema para pedido de ligação na Celesc, um exemplo. Né? Aí as pessoas me ligam e falam: Patrícia, eu coloquei poste e preciso da declaração da Fundema para pedir a ligação de luz para minha casa. Daí tu vai pedir, então manda para mim a matrícula do imóvel. Daí a pessoa fala: eu não tenho. Então manda o contrato de compra e venda. Aí a pessoa comprou uma parcela do imóvel rural. Ou ela comprou um imóvel que não é regularizado, que não teve nenhuma regularização, não teve nenhuma viabilidade de infraestrutura. E aí a Celesc não liga, não tem ligação de energia. E no fim, claro, o ambiental, ele junta tudo isso. Porque para eu conseguir o documento da Fundema, eu preciso juntar todas as informações e ver se aquele imóvel está regular ou não, se ele foi construído de forma regularizada ou não, se ele está em APP ou não. E aí, quando chega nesse momento do pedido da ligação, é negado. E aí o cliente fica assim, bem triste, né? Imagina. E aí vai partir para um REURB, vai ter que resolver a situação, mas é aquela coisa assim... Fica sem ligação de energia, por um tempo vezes, fica sem. Muitas vezes não tem. Vocês já devem ter pegado tanta coisa, né?
A gente Sim. pega situações, assim, bem complicadas. Assim, já peguei também, uma pessoa comprou um terreno e pediu para eu ir olhar. Patrícia, comprei aquele terreninho, vem dar uma olhadinha para mim. Daí eu vou Primeiro lá ver. compra, depois a Patrícia vai lá Aí ver. tu chega, tu vê um curso d'água correndo nos fundos e o outro na lateral do terreno. Paralelo. Simplesmente, terreno 100% inviável. Ele é 100% área de APP, o imóvel que ele comprou. 100%. E aí, as pessoas me chamam e eu tenho que dar essa notícia. Não dá para fazer nada? Não tenho o que fazer. Gente, eu tô chocada. E acontece, já aconteceu bastante isso comigo. Bastante de um imóvel ser 100% inviável. Agora, os nossos clientes, assim, quem atua com a gente, né, vem seguindo com a gente, muitas vezes antes de comprar o imóvel, mandar o que tu acha desse imóvel. E a gente já passa todas as regras, porque hoje a Sheilinha até tem alguns corretores, tá, que me procuram. Quem já vendeu um terreno cru, com árvore, com necessidade de terraplanagem, sabe da burocracia que é para te conseguir deixar aquele terreno pronto para a construção, entende? Não é um conto de fadas, é mergulhar realmente numa burocracia gigante e cara. Então, o empresário hoje, antes de... E assim, se der tudo certo, perfeito. Se for só uma questão de burocracia e pagar, perfeito. E às vezes que a gente se depara com situações que tem alguma inviabilidade de seguir adiante, entende? A frustração é bem grande, né? E a nossa área, ela é bem complexa, sabe, Jéssica? Porque, assim, tem muitas vezes que a gente não tem a resposta pronta. A resposta vai sendo construída ao longo do processo da obtenção dos alvarás, das licenças ambientais, entende? Nos levantamentos topográficos, nos levantamentos de vegetação. Então, muitas vezes, tu olha para o imóvel, é complexo, tá? Tu fala, não, aqui dá. Aí tu chega lá, tu se depara com uma nascente que não estava cadastrada, tá lá no meio, um olhozinho de água de nada, entende? Uhum. Já aconteceu comigo, deu fazer o licenciamento de um loteamento, que quando eu peguei o projeto arquitetônico, tinham 110 lotes projetados. Daí eu fui para o campo. E aí no campo, eu cadastrei todos os cursos da água que tinham. Quando tu diz que tu vai pro campo, fazer levantamento, mete a galocha no pé e vai pro meio do mato. O tipo de vegetação que tem, os cursos da água que tem, vou procurar nascente. E aí comecei a cadastrar tudo que eu tinha visto. E o pessoal da topografia que faz levantamento, geralmente eles são contratados para fazer a topografia do imóvel, que a gente chama de levantamento planimétrico. Eles não levantam o que tem no entorno, no terreno do vizinho. Mas eu preciso olhar, porque às vezes no terreno do vizinho passa um curso d'água. Que a faixa da APP está dentro do terreno onde o cliente está pleiteando um loteamento, entende? Ou a nascente, que no caso é um raio de 50 metros em outro de APP, imóvel. né? Então, é muita coisa. O desfecho dessa história, de 100 e poucos lotes, a gente conseguiu teve que baixar para 83 lotes. Pensa, falar isso para o empresário. Num custo. Eu tenho que contar para ele que não tem jeito, que as leis ambientais não vão permitir. É complicado, tá? A gente fica no meio do tiroteio, assim, entre a aplicação da lei, que a gente acha corretíssima, porque as áreas de preservação permanente, elas têm que ser protegidas, e a frustração do empresário que teve aquela, sabe? Que já fechou a negociação, o percentual de permuta. Exatamente. Sim, e a gente sabe que assim, a gente não pode discriminar o empresário. O empresário é quem faz o Brasil girar, entendeu? Eles têm coragem, ousadia de botar dinheiro na frente e fazer a máquina rodar. Dói também. A gente que fica nesse meio termo, dói na gente falar para ele, olha, o teu lucro não vai ser tanto. E às vezes, a implantação do empreendimento é capaz que vai dar pouquíssimo lucro para ele, entendeu? Ainda mais no meio do processo, né? Porque quando provavelmente não, mas assim, o que deveria ser feito, que o pessoal já está aprendendo na pele pelo que vocês estão me falando, antes de fechar, deixa eu levar as meninas lá, deixa eu conversar com elas. Mas e se o cara não fez isso? E se o cara assim, meu, terreno é lindo, é bom, é bonito, é tudo certo, eu vou fazer 200 lotes. Aí chega lá, ele já fechou a permuta com o dono do loteamento, já deu dinheiro, já bateu o contrato, já fez tudo. Quando ele vai bater a conta, o lucro dele caiu 30%, 40% e ele vai praticamente empatar na negociação dele. O pessoal que tem experiência em implantação de loteamentos, eles trabalham com profissionais que
realmente entendem do assunto, sabe? O problema é quando a pessoa é um pouco aventureira, eu percebo. Vou comprar um terreno para fazer um loteamento. Eu ia falar isso Aí muitas vezes aprende Na sofrendo, na dor. Porque aprende realmente com os erros, né? Ou é no amor ou é na dor. Mas é interessante, tá? Interessante a aplicação das leis ambientais e dos processos são interessantes. E mesmo, só fazendo um adendo, assim, mesmo porque essa questão ambiental que a gente fala, assim, que existem as leis, como essas áreas de preservação permanente, são leis federais, né? E que estaduais, federais, e assim, ó, às vezes não tem jeitinho. Porque, assim, por mais que a gente tente mascarar, ou como alguns clientes, vamos omitir, vamos... Mas isso está cadastrado, está mapeado. Então, assim, se a gente não apresentar isso para o órgão ambiental tem todo o histórico lá dentro. Ele vai olhar a área, ele tem esse mapeamento. Aí fica a omissão do profissional. Então, hoje, não tem mais o que se esconder, não tem mais como resolver isso de uma forma não correta, entendeu? Então, tudo está cadastrado, praticamente tudo, né? Sim, georreferenciado. Georreferenciado. Então, as imagens aéreas muito fácil estão dominando hoje, o mundo. Hoje é muito fácil para a gente, quando um cliente nos procura e fala, Patrícia, estou pensando em investir naquele terreno. Fica muito fácil para a gente fazer um levantamento e mostrar para ele o que tem de área útil. O que tá. Mas muitas vezes, né, Paty, a gente entra no imóvel e se depara com situações que não estão cadastradas. Quando está cadastrado, já está evidenciado, ótimo, já existe. Como, por exemplo, uma nascente. Existem sites de georreferenciamento que tem todos os cursos da água e nascentes cadastrados. E aí tu manda para um outro site, para o IMA, ele já monta um relatório dizendo qual o percentual do teu imóvel que está em APP, que não louco. tem. Sim, por isso que eu te digo, o georreferenciamento vai dominar o mundo. Que real? Bom, né? E Brusque está entrando na onda agora com os mapas, né? Brusque está se adequando, né? Com o GEL de Brusque. Muito bom, ajudou bastante. Tem ajudado bastante. Fiquei chocada agora com isso. Sim, está praticamente tudo mapeado. Tem algumas surgências de água que a gente identifica, às vezes, no imóvel. Essas não estão cadastradas. Daí, o que a gente precisa fazer? Quando a gente vai a campo e percebe que tem uma surgência não cadastrada, então, às vezes, a gente precisa chamar um geólogo, porque essa é a atribuição deles. A gente não pode falar sobre águas subterrâneas, nós não temos atribuição. E aí, para saber se aquilo é uma surgência natural ou se é artificial. Para a gente poder descaracterizar aquela nascente. Porque a partir do momento que ela é caracterizada como nascente, o raio de APP é 50 metros. E para nascente, hoje não tem nenhuma lei que reduz esse raio. Tu entende o que significa raio de APP 50 metros? Se a gente fala assim, curso d'água, hoje a gente consegue ainda... Hoje a gente consegue reduzir um curso d'água de 50 para 30, ou 25, né? 50 para 30, para 50... não, 50 para 30 30 ou e 15. 30 para 15. Agora, nascente, não. Nascente, elas são 100% preservadas. Então, aí, quando a gente... Quando ela está cadastrada, ponto. Está cadastrada, ela existe. Quando a gente vai para campo e a gente identifica um olho d'água que ele não está cadastrado, aí a gente vai para uma investigação para ver se é uma surgência natural ou artificial. Porque, às vezes, até para a pessoa que está ouvindo, para os nossos ouvintes, né, saberem, às vezes, quando a gente tem uma escavação num terreno, ela pode provocar ser baixa, ela pode provocar uma surgência natural de água. E aí, a partir do momento que surge, todo mundo fala, mas lá tem uma nascente. Mas pode ter sido uma escavação. E aí provocou essa surgência. Então, o geólogo vai descaracterizar, ele vai dizer, não, devido à escavação, a surgência não é natural. Ela não vem de uma topografia natural. É o que acontece muito em lagoas. Hoje, quando a gente pega uma lagoa, muitas vezes ela é abastecida por uma surgência, por uma nascente no fundo, né? Mas, normalmente, essa nascente ela foi provocada pela escavação da lagoa. Entendi. Então, as lagoas, quando elas estão nesse caso, nessa situação, aí a gente consegue fechar. Consegue pedir o aterro da lagoa. É muita coisa. É complexo, Jéssica. Agora, se for uma nascente natural, jamais você vai conseguir fechar a lagoa. Eu desconfio, assim, que muita gente que convive com a gente não entende o que a gente faz, sabe? Eu desconfio bastante, porque a gama de atuação é bem grande. Eu me lembro, assim, até quando... Até processos em campo, levantamento florestal. Mas quando eu falei pra Sheilinha... Falei assim, Sheila, vamos levar as meninas pro podcast, acho que é bacana, é massa. Assim, cara, mas me ajuda, porque
eu não faço ideia do que elas fazem. Quase parece um TI na área ambiental. Exato! Sabe que eu comparo? Exatamente, A cara. área ambiental é bem ampla. E assim, ó, só fazendo uma observação, né? Eu lembro o dia que eu fui me matricular na faculdade de engenharia ambiental, que desde o colégio eu sempre disse, eu quero ser engenheira ambiental. Nem sabia o que fazia. É que eu gostava da área ambiental, então eu falava, eu quero ser engenheira ambiental. Daí meu pai foi comigo na Univale, daí ele falou assim, filha, tem certeza? Filha, o que tu vai trabalhar quando tu se formar? O pai tá muito preocupado. Eu falei, pai, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. E desde sempre tu queria isso? Eu sempre quis ser engenheira ambiental. Sempre gostei da área ambiental. Sempre foi uma área que me atraiu bastante, né? A questão da vegetação. E assim, E ó, a parte da engenharia a também, engenharia, né? porque A assim, minha irmã ó, tinha bastante afinidade eu com sou matemática. engenharia ambiental, então a gente tem muita parte de química, biologia, matemática, cálculo, né? A base da engenharia é a mesma, né? Mas aí depois vai para essa área ecológica que eu gosto também. Juntou, né? Às vezes é um talento, Uma assim, combinação. né? Uma Não combinação, adianta, né? Cada um nasceu para fazer uma coisa. E eu gosto bastante, apesar de depois eu tenho 3 filhas, né? A maternidade... 3 meninas? 3 meninas. Hoje a maternidade, vamos dizer, ela é maior na minha vida, né? Claro, em função das crianças. Mas eu nunca parei de trabalhar e eu tô sempre envolvida nos nossos trabalhos. Tanto que a parte das indústrias... Hoje a minha irmã cuida mais dessa parte de construção. É ela que cuida, tanto que a maior parte dos construtores trabalham com a Pamela. Eu cuido mais da parte industrial, estou mais nas tinturarias, até pelo fato da engenharia ambiental, né? Eu estou mais nas tinturarias, daí sou mais... E postos de combustíveis. E os postos, é tão ampla a nossa área, tá vendo? A gente vai estar indo lá em posto de combustível. Exato, tipo, a gente tava falando de uma... pepino ambiental, Sim, nós estávamos falando de uma nascente, agora a gente está falando de posto de gasolina, posto de gente. gasolina, exatamente. Mas é o que eu falo, tipo assim, ó, a profissão de vocês, ela é tão ampla e tem tanta coisa por trás que é difícil agora a gente pensando para o nosso cliente consumidor final, né? Às vezes eles vão olhar assim, mas esse empreendimento tá assim caro, tá custando isso tudo. E não... Cara, ele não faz ideia de tudo que tem por trás antes de eles verem aquele concreto sendo levantado. Eu estimo assim, ó, Jéssica, eu faço bastante licença ambiental prévia de instalação de prédios, né? E eu estimo que um empreendedor começa 6 meses antes, tá? A obra. 6 meses antes. Porque só o processo da Fundema tem vezes que leva 60, 90 dias o processo de análise da Fundema. Então, nisso tudo a gente tem elaboração de projeto arquitetônico, aprovação de hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, viabilidade disso tudo, viabilidade de abastecimento de água. E tu pensa, isso é só parte documental, né? Pensa a cabeça do construtor, né? Que depois ainda vai botar um monte de funcionário, vai edificar. Nossa. Realmente, o que tu falas, assim, ó, comprar uma obra que está incorporada... Eu que atuo, que faço parte dessa equipe da incorporação, porque eu me sinto fazendo parte. Porque a licença ambiental, muitas vezes, quando cai lá no registro de imóveis, ela volta. Porque ela tem que estar exatamente igual todos os outros documentos, entende? Então, ela é muito importante para o processo de incorporação. Quando está incorporado, realmente tem um valor diferencial. Entendeu? O empreendimento. Significa que ele não vai mais passar por algumas burocracias, nem correr risco burocrático. Ele é uma obra segura. Aí o empreendedor constrói direitinho, segue... Porque quando a gente pega a licença ambiental de instalação, geralmente ela tem 48 meses de validade, que é o tempo que o empresário leva para construir um prédio assim, de porte médio, até 50 unidades, né? E durante a vigência dessa licença, ainda existem controles ambientais. Então, para quem gosta dessa parte de consciência ambiental, a gente acha, isso é só papel. Mas não, a gente consegue modificar o empresário. Em cada empreendimento, eu sinto que o empresário amadurece um pouquinho mais, sabe? Que bacana. Eu que vou participando assim com eles... Tem algumas empresas que eu lembro do primeiro empreendimento que eles fizeram, agora eles estão no 5º empreendimento. E eles já me mandam os recibos de caçamba, eu não preciso nem pedir, é automático, entendeu? Que legal. Já pegam um banheiro químico, já fazem implantação do sistema provisório de tratamento de sanitário dos operários. Então, assim, eles já começam a ter consciência ambiental. Não são muitos graves os problemas ambientais de uma obra, mas eles existem, não dá para a gente descartar a existência deles.
E isso é gratificante, porque além de a gente receber por isso, estar sobrevivendo, né, tendo uma vida legal, eu sinto que eu estou contribuindo de alguma forma, sabe, para a consciência ambiental de quem realmente é importante, que são os empreendedores. Exato. Tá, eles vão fazer muita diferença, assim, o empreendedor com consciência ambiental faz muita diferença. Vai criando uma educação, né? Até para eles mesmos, uma própria educação. E como é importante esse assunto realmente do podcast, porque a gente tem desde o empresário, desde alguém que quer se aventurar na construção, que acha que é só ir lá comprar um terreninho e vou fazer um prédiozinho aqui para botar para alugar. E não é bem assim. Né? Não é só vou fechar com o meu cunhado que é pedreiro e construir e levantar. Opa, pera lá. Sim. A gente também está educando o pessoal que assiste a gente que não é só isso. Sim. Tem muita coisa por trás. Então, para os aventureiros, a gente tem isso. Nós temos para os empresários, os construtores que já têm aí um conhecimento um pouco melhor, o cliente final, mas também o corretor. Tipo assim, cara, eu não posso vender qualquer coisa. Sim. Exatamente. Né? Tem alguns empreendimentos que... Assim, alguns corretores perguntam para mim, tu vi tua placa lá da licença ambiental, e eles ligam para saber. E eu falo a verdade, tá? Não vou falar, né? Mas tem empreendimento que eu sei que, por exemplo, vai ser abastecido por água de poço. Eu já falo, olha, vai vender, mas fala para o cliente, esse empreendimento aqui, a água vai ser através de poço. Porque eu gostaria de saber, entende? Já teve cliente que me ligou, que viu minha placa no tapume e quis saber. Foi, inclusive, uma obra do Alisson. Sério? Sim, e até falei, olha... eu falei, pode comprar, porque o Alisson trabalha bastante gente. Ele é capaz de ele ver, né? Com certeza. E ele é uma pessoa, assim, bem correta na Nossa, área ambiental. o Alisson é um que começa o empreendimento muito antes da obra realmente ser executada, Cara, sabe? ele é um dos construtores, ele vai até rir provavelmente, mas dos construtores mais metódicos, assim, que eu conheço. De organização e controle, pipipi, popopó. É extremamente organizado. Ele é A muito gente tem organizado. bons construtores em Brusque, tá, Jéssica? Eu realmente... de vez em quando, eu coloco no meu Instagram, porque eu tenho orgulho de trabalhar com algumas empresas, assim, entende? Com várias empresas, não... Porque, assim, realmente parece que eles são corretos. Posso falar? Teu olhinho tá até brilhando. São Né? pessoas, são construtores corretos, assim, corretos com o cliente, corretos na área ambiental, que não querem tapear, não querem... E dá orgulho de trabalhar com gente assim. Mas eu vou te falar porque, assim, ó, eu pelo menos tenho essa percepção, a gente é energia. Então, se a gente é uma pessoa certa, se a gente é uma pessoa correta, se a gente é uma pessoa do bem, a gente só vai atrair esse tipo de pessoa para trabalhar com a gente. Exatamente. Se a gente é uma pessoa errada, se a gente vai pro caminho errado, se a gente sempre vai tentar dar aquele jeitinho, a gente só vai receber o tranqueiro para trabalhar. Sim, exatamente. Graças a Deus a gente consegue manter... Não quero fazer também, né? Não tá aqui pra isso. Mas a gente mantém uma relação legal com os clientes. Nem sempre é um mar de rosas, né? Todo porque lugar, assim, né? onde o nosso conflito um pouco maior com os nossos clientes não é no nosso trabalho, que o nosso trabalho a gente procura ser o mais ágil possível, mas é que como a gente depende da aprovação do órgão público, aí ali a gente tem um conflito, porque às vezes eles querem muito rápido a licença, eles precisam dela com muita urgência, e aí foge do nosso alcance de conseguir trazer isso. E a demanda pro cliente, é alta, né? no órgão ambiental. É tudo uma engrenagem, E a gente né? fica muito no meio termo, porque a gente está do lado do cliente, nós também somos empresárias, a gente tem uma empresa, a gente... Apesar de ser ambiental, que as pessoas olham, parece meio de esquerda, mas não é, né? Apesar de a gente ser da área ambiental, nós somos empresárias, a gente apoia os clientes, a gente sabe o quanto que eles são importantes, mas a gente também entende o lado do órgão público, porque a demanda deles é grande, às vezes assim, eles não têm muita estrutura, falta gente para trabalhar, então existe uma demanda e um atraso nos processos, e a gente não pode chegar lá e bater de frente, a gente precisa sempre estar conversando. O jogo de cintura, né? Eu acho que hoje qualquer empresário ele quer agilidade, né? Ele tem pressa. E aí, realmente, isso é o dinheiro dele que tá parado, né? É onde a gente desgasta, assim. Ele fica nervoso, a gente também, mas faz parte. Logo fica todo mundo feliz, porque a licença sai, o documento sai, dá uma pressionada, a gente conversa. Mas eu acho que isso trava em todos os ramos, tá? É normal, em todos. né?
até um de vocês de venda, provavelmente tem cliente que fala, né, manda toda semana alguma novidade, e a gente... Já saiu o financiamento? Não, tá na análise de documento ainda, tá na conformidade. Na impressão do contrato, em vez de te colocar como casado, colocou como solteiro, tem que voltar ao contrato. Venceu a matrícula. Tu sabes, é isso que a gente lida. Isso é um desgaste muito E faz grande. parte, mas depois, no final, quando dá certo... Tanto que na próxima vez eles voltam. Deu certo, ainda bem que as meninas não explodiram comigo, meu fui grosso com elas. Tem que ter o jogo de cintura, voltam. né? Faz parte. Meninas, eu tenho aqui anotado também a importância do conhecimento básico das leis ambientais na venda do terreno, que foi o que a gente justamente deu uma entradinha aqui no assunto para os corretores de imóveis também, né? Então, a gente tem aqui a parte da terraplanagem, corte de vegetação, tubulação e o curso da água, que vocês consideram assim os principais pontos para um corretor de imóveis avaliar no momento de uma negociação. Quando o empresário, construtor, ele visualiza um terreno, né, para possível construção, ele precisa ter noção do que precisa ser feito naquele imóvel. Então, a primeira coisa, tem vegetação? Vai precisar de terraplanagem? Como que é a topografia? Tem curso d'água? Tem recuo de curso d'água, porque toda essa questão de relevo, vegetação e cursos d'água, eles estão regulamentados por lei federal. Então, assim, a gente vai ter que seguir a legislação federal para poder intervir nessas áreas, né? Então, ali, com relação às áreas de curso d'água, a gente tem os recursos das APPs. Com relação à topografia, né, acima de 45 graus de inclinação, também é a área de APP. E com relação à vegetação... Aí tem a lei da Mata Atlântica, que às vezes o empresário compra ou o corretor, né? Ele vai na expectativa de vender um terreno. O terreno tem tantos mil metros quadrados. E acha que aquilo tudo é área útil, entende? Não é bem assim. Tem várias leis. Quando tem vegetação nativa em cima, já pode considerar que 30% ou 50%, dependendo do estágio de sucessão da vegetação existente. Isso tudo a gente vai saber durante o inventário florestal. 30% no mínimo tem que ficar no próprio imóvel, averbado em matrícula, entende? Então, tu já considera de uma área de 10 mil metros quadrados, 3 mil não é área verde. Aí tem outras leis da Mata Atlântica. O cara vai cortar 7 mil metros quadrados de vegetação. Ele precisa averbar uma área equivalente a 7 mil. Então, ele precisa comprar uma área verde ou disponibilizar no próprio terreno. Mas aí, se ele disponibiliza, ele não pode cortar tanto. Então, daí, ali ele começa... Aí, por isso que é importante para o corretor entender, até para dar valor para o imóvel, entende? Quando vocês vão fazer avaliação, para entender que não é aquele metro quadrado inteiro que tem valor. Tem área útil mesmo, isso sem contar com a parte arquitetônica, que ainda tem a faixa de ocupação, sem contar se está em margem de rodovia, se está embaixo de alta tensão. Para mim, um corretor de imóveis, quando ele tem conhecimento básico, ele vende mais com o coração daí, entende? Ele vende como se fosse para ele. Exatamente. E isso, eu acho importante isso, porque às vezes o cliente vem triste, porque... Ou fica bravo com o corretor, que aí a gente vai lá, faz uma avaliação com informações plausíveis. Teu terreno tem tanto, mas a gente tem que deixar isso aqui que a gente não vai, infelizmente, aproveitar. Ou tem esse recuo, e aí a gente dá o preço e o cliente fica bravo com a gente. Não, meu Deus, quando é na hora de vender, quando é na hora de comprar, como é que é? Quando é na hora de vender, é tudo lindo, maravilhoso. Quando é na hora de a gente querer vender, aí não é bem assim, né? Então, aí a gente percebe também, já entrando aqui numa finalização da nossa conversa, como o mercado imobiliário, como o corretor de imóveis, ele também precisa estar preparado para isso. Sim. Né? Então, cada vez mais, tá, Exato, Jéssica? porque muitas vezes a pessoa fala, é só ir lá mostrar um imóvel e deu. Quanto que tu acha que vale o meu terreno? Só olhando aqui pela foto. Sim. Lógico que a gente não tem, e nem acredito, a nossa responsabilidade ter a consciência total disso tudo. Mas o básico para uma pré-avaliação para ele, né?
e para a pessoa conseguir ver que o papel do corretor de imóveis é muito mais complexo. Sim. E aí entra a engrenagem de a gente ter essa parceria que a gente tem, muito bacana. A gente já foi em terreno junto, já foi olhar coisa. E não é um mar de rosa, né, Jéssica? Não a gente é. chega no imóvel e assim, eu lembro da nossa situação, a proprietária começa a contar a história para ela e falar as verdades, né? É difícil falar as verdades para o proprietário, porque ele tem... O apego emocional, né? E claro, e faz parte, né? Ele tem uma intenção completamente diferente. Daí tu vem com um balde de água fria, de aplicação de um monte de lei. Exato. Não é fácil, mas faz parte. Faz parte. E como é importante a gente andar todo mundo junto, né? Desde a base da necessidade, a parte que o pessoal, o cliente final não vê, que é a parte do serviço de vocês, a parte jurídica, andar todo mundo junto, atrelado, tudo certinho, cada qual com o seu BO, sabendo o básico, o necessário, mas que a experiência do cliente no final seja bacana, Sim, né? é o que importa, de todos os clientes, né? E que seja justo, né? Justo. Para os dois lados, para quem compra e para quem vende, Para quem né? vende. De forma justa, para ninguém ser prejudicado, né? Exato, via de mão dupla, né? Isso Quanto mesmo. maior o conhecimento, mais garantia de sucesso. Não isso importa aí. qual é a área, quanto mais conhecimento tu tens, só vai agregar para qualquer coisa que tu faça. Então, conhecer um pouco da lei ambiental é interessante para corretor de imóveis, eu recomendo. Com certeza. Verdade. O básico. O resto a gente passa para vocês. A gente gosta de vender e assinar contrato. A gente leva, né? A Sheila tá aqui escondidinha. Sheila, vamos levar as meninas lá? Tem potencial. Então, beleza. Então, agora é com elas. Bora e só vender. chama para assinar contrato. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer entender, conhecer um pouquinho mais. E é isso aí. Muito Obrigada obrigada, também. viu? Nós que agradecemos, tá, Jéssica? Fechou, o convite. gente. Tá aqui, obrigada, Muito Jéssica. obrigada. Vejo vocês no próximo episódio.